O que você faria se o filho que você criou com o mais puro sacrifício decidisse te expulsar de casa por causa de dinheiro e ambição, renegando anos de amor incondicional? Essa é a história de Dona Eulália, uma mãe brasileira que viu a ingratidão do próprio filho ultrapassar todos os limites morais. Antes de continuarmos, inscreva-se. O final desta história vai te chocar. A lágrima de Dona Eulália desceu quente, mas sem som. O sol de janeiro castigava o asfalto irregular da Lagoinha em belo horizonte, transformando a pequena casa de paredes amareladas em um forno abafado. Ali, naquela rua estreita, Dona Eulália Santos, aos seus 70 e poucos anos, sentava-se à beira da sua velha máquina Singer. Suas mãos, marcadas por décadas de costura e dedicação, pareciam cansadas, mas o olhar ainda carregava a doçura inabalável de quem via o mundo através da fé. Ela era o coração silencioso e devoto daquele bairro tradicional. Toda a sua vida foi um tecido de sacrifícios costurado fio a fio para garantir o futuro de seu único filho, Bernardo. Desde que o pai, um motorista de ônibus, morrera precocemente, Eulália dobrou a jornada. As madrugadas frias a encontravam curvada sobre os tecidos e os verões quentes, com o cheiro de linho e suor pairando no ar, testemunhavam sua luta. Ela recusou ajuda e luxos para que Bernardo pudesse estudar na prestigiada Universidade Federal, sonhando com o dia da sua ascensão. A casa, apesar da simplicidade, era seu refúgio, um santuário de memórias e orações. No canto da sala, sobre uma cômoda de madeira escura, ficava o pequeno altar. O centro daquele altar era uma pequena e humilde imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira, presente de seu falecido marido. Era ali que Eulália buscava consolo, ajoelhando-se toda noite para o terço, sentindo o cheiro de incenso barato, misturado ao aroma de café que subia da cozinha. O investimento de Eulália valeu a pena no olhar do mundo. Bernardo havia se tornado um engenheiro civil de sucesso, diretor em uma grande construtora, um homem de ternos caros e sapatos importados, que circulava em um sedã preto e lustroso. Ele era a prova viva de que a dedicação de uma mãe pobre podia superar qualquer barreira social. Para os vizinhos da Lagoinha, ele era a glória, o douto da rua, mas Eulália percebia um frio sutil crescendo em seu coração. A mudança mais drástica na vida de Bernardo ocorreu há cerca de 2 anos, com a chegada de Valéria. Ela era uma advogada corporativa de São Paulo, oriunda de uma família rica e influente, com um perfil agressivo e um desdém mal disfarçado por tudo o que considerava antiquado. Valéria via o sucesso de Bernardo como uma conquista puramente material, e a devoção simples e a casa humilde de sua mãe eram vistas como um estorvo, um peso morto. Valéria, com sua voz cortante e seus hábitos cosmopolitas, começou a afastar Bernardo, sutilmente no início, e depois de forma mais aberta, da sua vida passada. As visitas à Lagoinha tornaram-se raras e apressadas, marcadas por um silêncio desconfortável. Bernardo, antes atencioso, passava a atender chamadas de trabalho impacientemente, olhando para o relógio, ansioso para escapar do cheiro familiar da casa, que agora ele parecia considerar sufocante. A advogada deixou claro, sem rodeios,
que a presença de Dona Eulália no velho bairro não se encaixava no seu projeto de vida. Ela queria uma casa moderna no Mangabeiras, um bairro de elite, e sugeriu que o imóvel da Lagoinha tinha um excelente potencial de revenda. A antiga casa da família, onde Bernardo cresceu, deveria ser liquidada para financiar o seu novo e impecável estilo de vida, um investimento sem valor sentimental. Bernardo resistiu fracamente no começo, citando o sacrifício da mãe e a promessa de que a casa sempre seria dela. Mas a pressão de Valéria, combinada com sua própria sede por aceitação no novo círculo social, minou sua convicção. A promessa silenciosa feita anos atrás ao leito de morte do pai se dissolvia como fumaça diante dos argumentos jurídicos e financeiros da noiva, que falava em otimização de ativos. O dia em que a decisão foi comunicada, o calor era insuportável. Bernardo chegou em seu carro escuro, as janelas fechadas para o ar-condicionado, e a silhueta de sua mãe na porta parecia minúscula contra o sol ofuscante. Ele nem tirou o terno de grife, sentando-se no sofá de chita, um corpo estranho no ambiente familiar. O ar da sala ficou pesado, excesso como melaço, e Eulália soube, pelo cheiro metálico do medo, o que estava por vir. "Mãe, eu tenho uma notícia", ele começou, evitando o olhar que outrora era seu porto seguro. A voz de Bernardo soou mecânica, ensaiada mais como um memorando corporativo do que a fala de um filho. "Decidimos vender esta casa. É uma oportunidade que não podemos perder. O mercado está aquecido e o dinheiro do imóvel será essencial para o nosso investimento." Eulália apertou o terço que sempre carregava no bolso do avental, as contas de madeira úmidas de suor. Ela não chorou imediatamente, apenas olhou para ele, e a ausência de dor em seus olhos era mais acusadora do que qualquer grito. "Vender, meu filho? Mas, Bernardo, este é o nosso lar. Foi onde você cresceu, onde seu pai morreu, onde nós rezamos por você todos os dias." Ele se levantou abruptamente, impaciente com o sentimentalismo. "Não seja ingênua, mãe. Eu sou o proprietário legal, eu paguei pelas reformas, eu cuidei dos papéis. É um ativo, não um museu. Nós providenciamos um apartamento em um condomínio para a senhora. É mais seguro, mais moderno, sem essas escadas perigosas. A senhora tem que sair até segunda-feira." A palavra deve vibrou na sala, esmagando a alma de Eulália. A humilhação era física, pesada como o calor da tarde. Ele a estava expulsando legalmente, friamente, do lugar onde ela o havia alimentado e protegido por toda uma vida. A ironia era cruel. O sucesso que ela havia construído agora era a ferramenta usada para destruí-la. Ela só conseguiu sussurrar uma única pergunta: "E o altar, Bernardo? E a nossa santa?" "Jogue isso fora", respondeu Valéria, entrando na sala naquele exato momento, com um sorriso seco e vitorioso. "É um entulho que só acumula poeira. O novo comprador vai querer a casa vazia, sem essas superstições antiquadas." Eulália sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, o único frescor naquele dia de calor. Ela sabia que a batalha material estava perdida, mas havia outra, muito mais importante, que ainda não havia começado. A mãe, ainda sem derramar uma lágrima visível, apenas acenou com a cabeça. Ela pegou a estatueta de Nossa Senhora, seu tesouro mais precioso, e a envolveu em um pedaço de pano de prato limpo. Ela não tinha ideia de onde iria dormir na segunda-feira, mas sabia que,
Ao deixar aquele lugar, levaria consigo a única coisa que seu filho não podia vender, a fé. Mal sabia Bernardo que, ao banir sua mãe e sua fé, ele acabara de convocar uma força muito mais poderosa para intervir em sua vida. A humilhação pública e o desprezo de Bernardo apenas marcavam o início de uma noite que testaria os limites de sua sanidade e descrença. O cheiro de poeira e madeira velha era o último adeus da casa. Eulália saiu pela porta, cambaleando levemente sob o peso do tecido grosso que envolvia a estatueta de Nossa Senhora, a única bagagem que carregava nas mãos. Os vizinhos, Dona Isadora e Padre Alípio, observavam da calçada, seus rostos contorcidos em uma mistura de vergonha alheia e indignação silenciosa. Ninguém ousou se aproximar de Bernardo, que estava escorado no sedã preto, fingindo checar o celular. Sua postura era de um homem de negócios lidando com um problema logístico, mas o tremor quase imperceptível em sua mão traía o peso da sua covardia. Ele ouviu o portão de ferro ranger ao fechar, um som que parecia arrancar as dobradiças de sua própria alma, e o carro de Dona Isadora partiu, levando consigo o último vestígio de calor humano. Assim que os carros sumiram na curva, Valéria entrou na sala, tirando os óculos escuros com um movimento afiado e vitorioso. O aroma de seu perfume caro, uma fragrância cítrica e gelada, chocou-se contra o cheiro de incenso e cozido da velha casa. Finalmente, ela murmurou, a voz seca. Podemos começar a demolição interior. Eu já liguei para o arquiteto. Eu quero aquele canto livre, Bernardo, livre de qualquer vestígio dessas bugigangas. Valéria apontou para o espaço vazio onde antes ficava o altar, seu dedo com a ponta perfeitamente esmaltada tremendo levemente de satisfação. Bernardo sentiu um alívio momentâneo, uma sensação falsa de que o problema havia sido resolvido, mas logo foi substituído por uma náusea fria. Ele notou a frieza incomum na sala, um contraste bizarro com o calor tropical que fervia lá fora. Tentando se concentrar, ele pegou a marreta que Valéria havia providenciado, um objeto pesado e desproporcional para a tarefa. Ele precisava de ação física para abafar o eco da voz de sua mãe, para convencer-se de que havia feito a coisa racional, a coisa certa para o seu futuro. Ele se aproximou do canto da sala, onde a tinta da parede estava mais escura por causa do contato com os vasos e as velas. A primeira martelada deveria ser um ato de libertação, uma quebra com o passado humilde, mas o som da marreta batendo na parede não foi o esperado. Foi um baque oco e seco que reverberou não só na madeira, mas em seus ossos. Seus braços, de repente, pareceram feitos de chumbo. Ele não estava demolindo gesso e tijolos, parecia estar quebrando algo vital e irremovível dentro de si. Bernardo respirou fundo, tentando afastar a tontura. Foi nesse momento que o ar mudou. Não era o cheiro de poeira levantada, nem a fragrância de Valéria. Era um perfume denso, inconfundível, que o atingiu com a força de uma bofetada invisível, o aroma de rosas. Rosas frescas, avelúdadas, intensas, como se um jardim inteiro tivesse desabrochado subitamente na sala de estar. Valéria, que estava ao telefone, interrompeu a conversa e franziu o nariz, confusa. Que cheiro é esse? É muito forte. Comprou algum ambientador barato, Bernardo? Tire isso daqui. Estou com dor de cabeça. Ela exigiu,
Mas Bernardo não podia responder. Ele olhava ao redor da sala, freneticamente, tentando localizar a fonte daquele aroma sobrenatural. Não havia flores. O jardim da frente estava seco e o cheiro vinha do exato local onde o altar de sua mãe havia permanecido por 40 anos. Era um aroma que ele associava apenas às procissões e às rezas mais solenes da igreja que ele havia abandonado. O terror começou a se infiltrar em sua mente racional de engenheiro. Ele esfregou os olhos, convencendo-se de que o estresse e a culpa estavam lhe causando alucinações olfativas. Deve ser um ralo, Valéria, ou a ventilação do vizinho, ele murmurou, tentando soar lógico, mas a própria Valéria estava pálida. Não, Bernardo, não é um ralo, é o cheiro mais puro e doce que já senti, mas me incomoda, é sufocante. Sinto um arrepio estranho. Em seguida veio o som. Não era alto, mas era onipresente, parecendo vir de todas as paredes ao mesmo tempo. Um murmúrio suave e melódico, quase um coro distante. Bernardo abaixou a marreta e ficou imóvel. Parecia ser uma canção em uma língua que ele conhecia, mas não conseguia decifrar. Uma melodia grave e reconfortante, mas profundamente perturbadora naquele contexto de sacrilégio. O som aumentava lentamente, um zunido vibratório que parecia envolver a casa inteira em uma espécie de campo de força invisível. A luz do sol que entrava pela janela perdeu seu calor amarelo e ganhou um tom azulado, frio e etéreo, concentrando-se precisamente no canto nu da parede. Era como se a atmosfera da sala tivesse sido repentinamente trocada por algo de outro plano. A pele de Bernardo se arrepiou, e não era de medo, mas de uma sensação avassaladora de estar sendo observado por uma inteligência infinita. Ele sentiu o suor frio escorrer pelas suas costas sob o tecido de seda do terno. E então ela apareceu. No centro da mancha de luz azulada, formou-se uma silhueta alta, esguia, vestida em tons de azul profundo e branco imaculado. Ela não andou. Ela simplesmente estava lá, pairando alguns centímetros acima do chão de ladrilhos antigos. A figura não tinha um rosto definido na luz difusa, mas sua presença era de uma autoridade tão absoluta que Bernardo se sentiu o menor e mais insignificante dos homens. Valéria gritou, um som agudo e primal de puro pavor, soltando o telefone que caiu no chão com um estalo. Ela tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Bernardo estava completamente paralisado. Ele sentiu o olhar da figura atravessar-lhe o corpo, não com raiva, mas com uma tristeza lancinante, uma dor tão profunda que parecia desmantelar cada fibra de sua moralidade. Era o olhar de uma mãe decepcionada em um nível cósmico. A figura não moveu os lábios, mas a voz ressoou na cabeça de Bernardo, clara, doce e devastadora. Você tirou dela o que era dela. Você rejeitou o amor em nome da vaidade e da ambição. Você renegou o que lhe foi dado pelo sacrifício de uma vida? Você acha que é dono de alguma coisa, meu filho, quando não é dono sequer da sua própria paz? Com um movimento lento, a mão da figura se levantou e apontou, não para Bernardo, mas para o portão da casa. Naquele gesto, ele viu não o portão, mas a imagem de Dona Eulália, sozinha, com o embrulho da santa nas mãos, a coluna curvada pela dor da exclusão.
A visão de sua mãe, misturada com a presença da figura, desintegrou a última barreira de sua racionalidade. A visão durou apenas um instante. O perfume de rosas se dissipou tão rapidamente quanto surgiu, a luz azul se apagou e o som silenciou. Valéria desabou no chão, chorando histericamente, cobrindo os olhos. Bernardo caiu de joelhos sobre a marreta que acabara de soltar, seus joelhos batendo forte no chão frio. Ele estava completamente sozinho, imerso em um silêncio aterrador. Seu terno de diretor estava encharcado de suor frio e lágrimas que ele nem sabia que estava derramando. Ele rastejou, afastando-se do canto da parede como se fosse veneno, seu corpo tremendo incontrolavelmente. A paz que ele esperava encontrar com a expulsão de sua mãe havia sido substituída por um terror sagrado e a certeza imediata de que havia cometido um erro imperdoável e que agora uma força que ele não podia negociar havia entrado em sua vida para buscar a reparação. O castigo, ele percebeu com um calafrio, não seria físico, mas a total e absoluta perda de sua paz interior, a menos que ele encontrasse sua mãe e seu perdão imediatamente. O frio do medo era mais intenso do que o ar-condicionado do carro. Bernardo cambaleou para longe do canto da parede, sentindo-se sujo e violado. Valéria, ainda no chão, olhava para ele com olhos de pânico e acusação, o choro histérico abafando qualquer racionalidade. Você está louco, Bernardo? Foi você? Algum tipo de truque mental do seu passado religioso, algum truque de luz para me assustar. Eu vou embora, eu não fico mais um minuto nessa casa amaldiçoada com essas suas velhices. O grito dela era agudo, mas sua voz não tinha mais autoridade, apenas o eco do seu terror recém-descoberto. A visão da figura azul e a tristeza que ela representava haviam quebrado Bernardo. Ele não sentia mais atração pelo luxo, nem medo de perder a noiva. Apenas o pavor paralisante de ter desagradado a uma força imensurável. Ele não respondeu, Valéria. O terno molhado de suor frio grudava-lhe na pele enquanto ele procurava desesperadamente as chaves do carro. Ele precisava de direção, de absolvição, de um mapa para sair daquele abismo espiritual que ele mesmo havia cavado. O terror da intervenção divina era mais poderoso do que a ambição. Sua mente racional, treinada em engenharia e lógica, havia colapsado. As leis da física e da economia, às quais ele servira tão fielmente, não podiam explicar o perfume de rosas no ar ou a aparição luminosa. Havia apenas uma pessoa que poderia interpretar o que havia acontecido, alguém que pertencia ao reino que ele havia rejeitado. Padre Alípio. O caminho da Lagoinha até a casa paroquial foi uma tortura gelada. Bernardo dirigia seu sedã preto, o ar gélido do ar-condicionado em máxima potência. Mas ele continuava a tremer. As luzes da cidade pareciam cintilar com escárnio. Cada anúncio de empreendimento de luxo, cada outdoor financeiro, gritava a ele sobre a futilidade de sua busca por status. O volante de couro caro parecia ferro frio sob seus dedos. Ele sentiu o peso do anel de noivado em seu bolso como um grilhão de ferro. Bernardo irrompeu na casa de Padre Alípio, encontrando o padre lendo sob uma luz suave. Seu relato foi rápido, entrecortado por soluços e a descrição febril da experiência. O padre ouviu em silêncio,
a princípio com ceticismo, pensando em estresse pós-traumático ou delírio de culpa. Mas quando Bernardo descreveu o perfume de rosas e o manto azul, o rosto do padre se fechou em uma expressão de solenidade absoluta. Bernardo, meu filho, disse padre Alípio, a voz baixa, mas firme como um sino. Você presenciou um sinal. Não se trata de superstição, mas de intervenção. Você cometeu um pecado que a fé chama de grave. Honrarás teu pai e tua mãe. Você não pecou contra a lei de propriedade, pecou contra a lei do amor incondicional, a base de toda a criação. A mãe interveio porque a lei da terra falhou. O padre continuou, e suas palavras eram como água fria sobre uma queimadura, dolorosas, mas necessárias. A Senhora Aparecida não veio para lhe mostrar seu poder, mas a dor de sua mãe. Você pode ter pago a casa, mas não comprou o direito de apagar a história e o sacrifício. Seu caminho para a paz não passa por demolição, mas por reconciliação. A sua missão não é mover tijolos, é mover seu coração. Você deve voltar para sua mãe imediatamente. Bernardo sentiu que a missão era clara, mas seu corpo ainda tremia. Ele sabia que o primeiro passo para a reconciliação era a total e irrevogável ruptura com a causa de seu pecado. Valéria. A ambição corporativa havia se tornado um veneno que quase lhe custou a alma. Ele mal conseguia respirar, mas a urgência de agir antes que a luz azul voltasse era a única coisa que o mantinha em pé. Ele voltou para casa e encontrou Valéria na sala de estar, atirando roupas de grife em uma mala. Seu rosto estava manchado de maquiagem borrada e ódio, o brilho profissional completamente substituído pelo medo. Se você pensa que eu vou ficar para ver mais fantasmas da sua infância, está enganado. Minha vida é em São Paulo, e a sua, francamente, parece estar desmoronando junto com a sua sanidade. Bernardo respirou fundo. Ele não estava mais discutindo com uma noiva, mas com uma tentação. Acabou, Valéria, ele disse, sua voz rouca. Não é sobre a casa ou fantasmas. É sobre o que você me transformou. Eu escolhi a ambição e perdi minha alma. Eu não sou o homem que você quer, e a vida que você planejou não existe mais. Eu vou encontrar minha mãe e pedir perdão. Você não está incluída neste caminho. Valéria soltou uma risada seca e incrédula, que rapidamente se transformou em desprezo venenoso. Ela tentou uma última manobra. Você vai se arrepender disso. Eu sou a chave para o seu sucesso, Bernardo. Você vai voltar para sua vida de classe média baixa e para sua religião cafona. Você terá quebrado um contrato financeiro e o meu coração. Você perderá tudo. Mas, pela primeira vez em anos, as ameaças de Valéria não tiveram efeito. Ele sentiu um peso esmagador se levantar de seus ombros, a sensação de quebrar uma corrente invisível. Se eu perder tudo, que seja. Prefiro perder o sucesso do que a minha mãe. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zíper da mala dela. Um som final de encerramento de capítulo. Valéria pegou suas malas e saiu, sem se despedir, deixando o apartamento em silêncio. Bernardo ficou sozinho. O cheiro de rosas se fora e o odor frio e cítrico de Valéria também. Restou apenas o leve aroma de madeira velha e café, o cheiro de casa. Ele estava em ruínas,
mas, estranhamente, em paz. Agora, a tarefa mais difícil, enfrentar sua mãe. Ele sabia onde ela estava, na casa alugada de Dona Isadora, no final da rua. A humilhação de ser expulso era menor do que a humilhação de ter que rastejar de volta, mas Bernardo sabia que essa era a única moeda de troca para o perdão. O medo havia se transformado em um impulso sagrado de reparação. Bernardo deixou o carro mal estacionado em frente à casa de Dona Isadora. O portãozinho de madeira, mais simples que o seu, rangeu sob suas mãos trêmulas. A luz fraca da varanda iluminava o rosto da vizinha, que estava sentada com um olhar de profunda tristeza. Dona Isadora ouviu e se levantou imediatamente, bloqueando a passagem com seus braços cruzados, e em seus olhos havia a condenação silenciosa de todo o bairro que havia testemunhado sua crueldade. O som do vento sibilando entre os fios elétricos parecia carregar o julgamento da comunidade. "O que você veio fazer aqui, Bernardo?" perguntou Dona Isadora, a voz baixa, mas afiada. "Sua mãe está aqui, mas se está pensando em levá-la para aquele apartamento frio, pode dar meia volta. Ela não precisa do seu dinheiro, precisa do seu coração. E a esse preço, você já provou que não tem nada a se oferecer." O cheiro de bolo de milho da cozinha da vizinha era um contraste doloroso com a amargura da situação, lembrando-o de toda a simplicidade que ele havia trocado por luxo. Bernardo não tentou se defender ou racionalizar. Em vez disso, ele caiu de joelhos na soleira da porta, alheio à sua roupa de diretor e à poeira da rua. "Dona Isadora, por favor, eu vim pedir perdão, não levá-la. Eu fui um tolo, um pecador. Eu vi o que aconteceu quando a expulsei. Eu vi. Eu vi algo que me mostrou a enormidade do meu pecado. Eu perdi Valéria, perdi minha ambição e mereci perder tudo, mas eu não posso perder o perdão dela." A vizinha, rígida com a moralidade do bairro, observou o tremor genuíno em seu corpo e a palidez de seu rosto. Ele não estava atuando. O pânico ainda estava lá, mas era misturado a uma dor que parecia purificadora. Ajoelhado na poeira, Bernardo não era mais o engenheiro bem-sucedido, mas o menino perdido que ela conhecia. Dona Isadora suavizou a expressão, sentindo que a punição já havia começado. Ela acenou com a cabeça e abriu espaço, permitindo que ele entrasse. Lá dentro, na sala modesta de Dona Isadora, Eulália estava sentada em uma cadeira de balanço, envolta em um xale. A estatueta de Nossa Senhora Aparecida estava firmemente apoiada em seu colo, embrulhada no pano de prato, como um bebê recém-nascido. Ela parecia pequena e exausta, mas, ao vê-lo entrar, não havia raiva em seus olhos, apenas uma infinita e dolorosa tristeza. O silêncio da sala era mais ensurdecedor do que qualquer grito de Valéria. Bernardo se arrastou até os pés da mãe e beijou as suas mãos calejadas, sentindo o cheiro familiar de linho e sabão. Seu corpo tremia e ele soluçou, liberando toda a repressão e o terror acumulados. "Mãe, por favor, me perdoa. Eu não sou digno de ser seu filho. Eu reneguei a Deus e a senhora. Eu me perdi no dinheiro. Eu te troquei por ambição e por uma mulher que não sabia o significado do amor verdadeiro. Eu vi a senhora, mãe, eu vi o que você me avisou." Eulália não o deixou terminar. O amor, para uma mãe como ela, não era uma equação, mas uma força da natureza.
O coração dela havia se partido, mas a porta de sua afeição jamais havia se fechado. Ela o abraçou com toda a força que lhe restava, e as lágrimas que ela havia segurado na hora da expulsão caíram agora, misturando-se com as lágrimas quentes de arrependimento do filho. Era um som de redenção, o choro de dois corações finalmente unidos. "Você está em casa, meu filho", ela sussurrou, acariciando seus cabelos. "Eu perdoo você. Eu perdoo o mundo inteiro, porque o que importa é que você voltou para a luz." Em meio ao abraço, Bernardo explicou sobre o rompimento com Valéria e sua decisão firme. "A senhora não vai para o apartamento, mãe. A senhora vai para sua casa. Agora, eu vou consertar tudo. Eu vou demolir toda a parte da sujeira que eu trouxe e reconstruir o nosso lar sobre a fé novamente." Meia hora depois, com a ajuda de Dona Isadora, eles voltaram para a Lagoinha. A pequena comitiva, o engenheiro bem-sucedido, a mãe frágil e a vizinha vigilante, entrou na casa que, horas antes, havia sido palco de uma expulsão cruel. O sedã preto de Bernardo, antes um símbolo de poder, agora parecia apenas um veículo humilde levando a mãe de volta ao seu altar. O ar na sala, onde Valéria havia gritado, estava pesado, mas não mais maligno. Bernardo foi direto para o canto da parede. Ele se ajoelhou e, em vez de demolir, pegou um pano e começou a limpar a poeira, esfregando o local que ele havia profanado. Ele sentiu o local exato onde a figura havia pairado. A parede parecia estranhamente fria ao toque. Era um ato de penitência, a limpeza de um pecado. Ele estava reconstruindo, não com tijolos e cimento, mas com arrependimento e humildade. Eulália então se aproximou e, com um cuidado reverente, desembrulhou a estatueta. A imagem humilde de Nossa Senhora Aparecida, que havia saído como uma exilada, foi colocada de volta em seu lugar de honra. O gesto de retorno parecia fechar um ciclo, restaurando a ordem divina na casa. No momento em que a base de madeira tocou a cômoda, a sala pareceu exalar um suspiro de alívio. Sem dizer uma palavra, Eulália e Bernardo se ajoelharam lado a lado, as mãos dadas, em frente ao altar restaurado. Dona Isadora juntou-se a eles. Eulália começou a rezar o rosário, as palavras em português rítmicas e confortadoras, ecoando na sala. Era a primeira vez em muitos anos que Bernardo orava o terço, e a familiaridade das palavras lavava sua alma, trazendo uma paz que todo o seu sucesso nunca conseguiu comprar. No meio da oração, o milagre começou. Um calor suave se espalhou pelo ambiente, muito mais acolhedor do que o calor de janeiro. Lentamente, o aroma, o perfume de rosas, mais suave e mais doce do que na aparição, preencheu a sala. Desta vez, não causou pavor, mas uma profunda e serena alegria, um sinal de aceitação e perdão. A devoção e o perfume se intensificaram, até que, de repente, a estatueta de Nossa Senhora, que estava escura e humilde, começou a emitir uma luz suave. Era um brilho quente, azul esbranquiçado, que parecia vir de dentro da própria cerâmica. A Virgem Maria não apenas havia falado, mas agora se manifestava, oferecendo a graça e a confirmação de que o filho havia sido perdoado. O brilho da santa não era o fim do milagre, mas o começo de uma nova vida para Bernardo, que agora se dedicaria a honrar o perdão que lhe havia sido concedido.
A luz azulada da imagem envolvia os três em um manto de graça. O brilho suave da estatueta de Nossa Senhora Aparecida não era ofuscante, mas penetrante, aquecendo a sala com uma luminosidade que parecia vir de uma estrela distante. Bernardo e Eulália, ajoelhados lado a lado, sentiram uma paz que transcendia qualquer conforto material, a certeza absoluta de que haviam sido aceitos e perdoados. O ar, saturado pelo perfume de rosas, era uma evidência irrefutável para Dona Isadora, que, com a mão sobre a boca, chorava de gratidão e espanto. A fé simples da Lagoinha havia sido validada perante o cinismo do mundo. O milagre, contudo, não se manteve em segredo. A luz intensa que emanava da casa de Dona Eulália, vazando pelas janelas mal vedadas, atraiu os vizinhos. Um pequeno grupo de devotos e curiosos, alertos pelo silêncio sepulcral de Bernardo e pelo choro de Dona Isadora, reuniu-se na calçada. Eles viram a cena, a mãe e o filho de mãos dadas, o altar resplandecente, e souberam, sem que lhes fosse dito, que uma intervenção poderosa havia ocorrido na quietude daquela noite. Naquela mesma hora, Bernardo pegou o telefone no bolso e, em meio ao perfume das rosas, tomou uma decisão irreversível. Ele enviou uma breve mensagem ao seu sócio sênior, uma renúncia imediata. Ele citou razões pessoais e urgentes de redirecionamento de vida, sem dar detalhes sobre a aparição ou o milagre. O salário de diretor, a participação nos lucros, o carro da empresa, tudo isso se tornou para ele um peso morto e sem valor, o preço de uma alma quase perdida. No dia seguinte, a notícia da renúncia de Bernardo se espalhou pela construtora como um incêndio. Os colegas estavam chocados. Abandonar uma carreira brilhante, um contrato multimilionário, por algo tão vago quanto redirecionamento. Eles falavam em crise nervosa, em delírio pós-término de relacionamento. Mas Bernardo sentia uma clareza de propósito que nunca teve antes, trocando a pressão das metas pelo alívio da sua consciência purificada e em paz. Enquanto isso, as consequências se abatiam sobre Valéria. Ela, que havia investido toda a sua energia na ascensão social de Bernardo, viu seu plano desmoronar. O projeto da mansão nobre se desfez, e sua reputação no meio corporativo foi manchada pela humilhação. Ela havia perdido um noivo, um parceiro de poder e, o que era pior para ela, o controle. A sua arrogância jurídica não a protegeu da simples força da moralidade e da fé. Bernardo, agora livre das algemas douradas, começou a cumprir sua promessa. Ele não apenas desistiu da venda do imóvel, mas iniciou uma reforma radical. O objetivo não era modernizar para vender, mas restaurar para honrar. Ele removeu a tinta nova e fria que Valéria havia escolhido e usou suas habilidades de engenheiro para reparar os danos causados pela negligência e pelo tempo, dando à casa de sua mãe a solidez que merece. Ele transformou parte da sala de estar, a qual quase havia destruído, em um pequeno ateliê para Dona Eulália, comprando uma máquina de costura nova e moderna. A mãe, que sempre trabalhou para ele, agora voltaria a trabalhar para si mesma, em seu próprio lar. Essa mudança simbolizava a inversão de papéis. O filho que deveria ter honrado o trabalho dela, agora restaurava sua dignidade, garantindo-lhe conforto sem pedir nada em troca. O bairro da Lagoinha, que antes o condenava, agora o celebrava.
Os vizinhos vinham ajudar na reforma, trazendo refeições e histórias, reconectando Bernardo com as raízes que ele havia tentado arrancar. Padre Alípio visitava-os frequentemente, não para julgar, mas para orar com a família, usando a história como um sermão vivo sobre a ingratidão e a redenção. O ar da casa estava sempre carregado de uma energia gentil e restauradora. Os meses se passaram e Bernardo começou um novo negócio, usando sua experiência em construção para projetos de restauração de igrejas e prédios históricos. Um trabalho que, embora menos lucrativo, era profundamente mais gratificante. Ele trocou o terno de grife por roupas mais modestas, mas seu sorriso era mais aberto e sua postura mais firme do que jamais havia sido nos tempos de diretor. Foi durante uma dessas reformas que a evidência final do milagre se manifestou. Na parede atrás, de onde o altar estava, onde o cheiro de rosas se concentrou, apareceu uma mancha. Não era um defeito, nem umidade, mas uma marca pálida na cor do reboco, com um formato peculiar e perfeitamente simétrico de uma rosa aberta. Era a assinatura silenciosa do que havia acontecido. Bernardo chamou especialistas, que não conseguiram explicar como o pigmento ou a textura do gesso havia se alterado daquela forma. A marca da rosa não era pintada, parecia ter nascido de dentro da própria parede, imune a tentativas de apagá-la ou cobri-la. Era um lembrete permanente, um payoff visual do milagre que havia salvado sua alma da escuridão. A casa, agora, se tornou um farol de fé e perdão na Lagoinha. Dona Eulália, rejuvenescida e forte, recebia os vizinhos, contando a história, não com vitimismo, mas com a alegria de ter o filho de volta. A estatueta de Nossa Senhora Aparecida, embora não mais emitisse luz constante, mantinha uma presença forte e silenciosa no canto da sala, sobre o altar refeito. Bernardo e sua mãe, juntos, decidiram que o lar seria, acima de tudo, um lugar de oração. Uma vez por semana, eles organizavam o terço com a comunidade e a sala se enchia de vozes e devoção. Bernardo liderava a horas, a voz rouca de emoção, um contraste gritante com a voz fria de memorando que ele usava para expulsar a própria mãe. O perdão de Eulália, reforçado pela intervenção divina, era a chave de tudo. Ela ensinou ao filho que o arrependimento vale mais do que qualquer fortuna e que o amor de uma mãe é o reflexo terrestre do amor de Maria, incondicional, eterno e sempre pronto a perdoar. Mas Valéria ainda teria um papel inesperado a desempenhar na vida de Bernardo, e o milagre traria mais do que apenas paz para a família Santos. O tempo, na Lagoinha, passava no ritmo das orações e da costura. O ano que se seguiu àquela noite milagrosa foi de profunda e contínua transformação para Bernardo. O sucesso corporativo havia sido substituído por uma humildade serena. Ele trabalhava com paixão na restauração de edifícios antigos, valorizando a história e a fé, e não apenas o lucro. O dinheiro era suficiente, e a paz que ele sentia valia mais do que todos os milhões que ele havia ambicionado. Dona Eulália, por sua vez, floresceu no retorno, vendo seu filho não apenas de volta, mas espiritualmente renascido. A marca em forma de rosa na parede se tornou o ponto focal da casa. Ela era constantemente tocada com devoção pelos vizinhos, que vinham,
em peregrinação silenciosa. A mancha, que não podia ser raspada nem pintada, era a prova física da advertência. Padre Alípio, embora cauteloso, permitiu que a história fosse contada como um testemunho da misericórdia de Deus. A casa se transformou, discretamente, em um pequeno oratório popular, um lembrete do poder da intercessão de Nossa Senhora. A vida espiritual de Bernardo tornou-se a prioridade. Ele frequentava a missa diariamente, fazia a confissão regularmente e dedicava parte de sua renda a obras de caridade. Ele havia compreendido que o serviço aos outros era a verdadeira moeda de troca no reino de Deus. A comunidade o viu se transformar e seu exemplo inspirou muitos a reavaliar suas próprias prioridades, trocando o materialismo pela busca de uma vida mais autêntica e devota. A casa restaurada, com seu cheiro constante de incenso e madeira antiga, tornou-se um símbolo de que a redenção é sempre possível. A história de Bernardo e Eulália era repetida em todos os cantos do bairro, não como um conto de fadas, mas como uma verdade dura sobre a justiça divina e a infinita bondade materna. A casa irradiava agora uma aura de santidade, substituindo a atmosfera de desespero que Valéria havia imposto. Em seu novo caminho, Bernardo conheceu Cecília, uma arquiteta que compartilhava de sua paixão pela restauração histórica e, mais importante, de sua fé. Ela não se impressionou com seu passado de diretor, mas com sua humildade e devoção. O amor deles cresceu enraizado no respeito mútuo e na espiritualidade, um contraste absoluto com a relação baseada em status e ambição que ele havia tido com Valéria. Eles se casaram em uma cerimônia simples na igreja da Lagoinha, celebrada por Padre Alípio. Dona Eulália, radiante, era a madrinha de honra. O casamento foi uma celebração da nova vida de Bernardo, abençoada pela comunidade e pela graça divina. O lar, agora compartilhado, era um refúgio de paz, onde o terço era rezado todos os dias antes do pôr do sol, mantendo a tradição que Bernardo havia tentado destruir. O ciclo da vida foi completado com o nascimento de sua filha, a quem chamaram Helena. O choro da criança encheu a casa de alegria e simbolizou o renascimento da linhagem familiar em bases sólidas de amor. Ao segurar a filha no colo, Bernardo sentiu-se em paz. O pecado contra a sua mãe, finalmente revertido no amor e na honra que ele dedicava à sua própria família, perpetuando o legado de fé de Eulália. Cerca de 1 ano depois do milagre, o passado retornou de forma inesperada. Bernardo recebeu notícias de Valéria. Ela havia perdido um processo crucial, seu nome estava envolvido em um escândalo corporativo e ela havia perdido o emprego, a reputação e a maior parte de sua fortuna. Ela estava sozinha em um pequeno apartamento em São Paulo, em um estado de profundo desespero e isolamento. Ao ouvir a notícia, Bernardo não sentiu satisfação, mas uma pontada de compaixão. O castigo de Valéria havia sido puramente terrestre, mas ele sabia o quão destrutivo era o vazio espiritual. Seu coração, amolecido pelo perdão que recebeu, não lhe permitia regozijar-se com a desgraça alheia. Ele sentiu o impulso de estender a mão, de oferecer a mesma graça que lhe havia sido concedida. Ele compartilhou a situação de Valéria com Eulália, a mãe com a sabedoria do perdão incondicional
imediatamente reagiu. Ela precisa de carité, meu filho, e de oração. Não podemos deixar ninguém sozinho na escuridão, nem mesmo aqueles que nos feriram. O nosso perdão não pode ter limites. Eulália, a vítima, era agora a defensora daquela que havia tentado destruí-la. Bernardo viajou a São Paulo para encontrar Valéria. Ela estava irreconhecível, magra e com os olhos sem brilho. O orgulho corporativo substituído por uma resignação amarga. Ela confessou seus erros, admitindo que o sucesso vazio que ela buscava não valia nada. Pela primeira vez, ela reconheceu a força espiritual que havia no lar da Lagoinha e pediu perdão por sua arrogância. Valéria retornou a Belo Horizonte, não por ambição, mas em busca de cura espiritual. Ela começou a frequentar a paróquia de Padre Alípio e, timidamente, juntou-se ao terço semanal na casa de Dona Eulália. O aroma de rosas na sala, que antes a havia aterrorizado, agora a confortava, sendo o único sinal tangível de que a misericórdia existia. A reconciliação atingiu seu ápice com um pedido sincero de Valéria. Ela pediu a Bernardo e Cecília para ser a madrinha de batismo de Helena. Era o reconhecimento final de que o único tesouro verdadeiro era a família e a fé. Eulália e Bernardo aceitaram com alegria, selando o ciclo de perdão e graça com o batismo da criança, unindo a nova vida da família ao passado redimido. A cena estava montada para o final. A casa de Dona Eulália, 1 ano e meio depois da expulsão, se tornaria o palco de uma reunião que provaria que a Virgem Maria nunca abandona seus filhos, mesmo os mais perdidos.